Olá, caros alunos, aqui é a professora Roseli de História. Espero que vocês estejam bem. E hoje nós vamos fazer a correção da atividade número 1, que se refere ao que é a história e para que serve a história. Também trabalho do historiador. Muito bem. Espera-se que vocês tenham estudado, visualizado os vídeos propostos para vocês e tenham conseguido responder essas perguntas, né, essas questões aí que foram passadas em relação ao conteúdo que nós estamos estudando desde o início, né, do nosso ano letivo. Então, a nossa primeira questão é: explique o que é e para que serve a história. Muito bem. A internet está cheia de conceitos sobre o que é e para que serve a história, o livro didático também. E o que a gente precisa entender é que a história é uma ciência da área das ciências humanas. E ela estuda o ser humano no tempo e no espaço. Então, o ser humano, desde a pré-história, né, os primeiros hominídeos lá da pré-história, até a atualidade, né, tudo que envolve o ser humano, a história estuda. Claro que tem outras ciências também que têm essa função de estudar as ações do ser humano, mas a história ela se ocupa especificamente de estudar as ações do ser humano no tempo e no espaço. Ela dialoga, né, com a arqueologia, com a geografia, com a biologia, com a antropologia, né, para chegar aí à construção dos fatos históricos que foram, né, do passado. Então, ela serve para conhecermos o passado dos humanos, desde os primeiros hominídeos até as sociedades mais complexas, né, as sociedades mais complexas do passado até agora, até a atualidade. A história não estuda o futuro, né? O futuro é coisa de, é, vamos dizer assim, de bola de cristal, né? Coisa de feiticeiro, coisa que não existe, né? Então, a história, ela estuda o passado para entender o presente da humanidade, certo? Então, ela procura entender o desenvolvimento da sociedade, procura entender os valores criados pela sociedade humana, né, desde seus primórdios, desde a evolução dos primeiros hominídeos. A segunda questão seria: explique o que é a função e o papel do historiador. Bom, tem muita gente que escreve sobre fatos passados, né? Que escreve história, mas a pessoa capacitada, a pessoa indicada e que estudou durante, né, muito tempo as técnicas, a metodologia para se escrever história é o historiador. Então, ele é a pessoa capacitada para reescrever ou escrever os fatos acontecidos no passado. Por quê? Porque ele vai estudar as fontes. E o que são as fontes? São os documentos, né? São os vestígios deixados pelos seres humanos. Então, ele estuda essas fontes, analisa criticamente, né, as fontes para reconstruir de uma maneira verídica, verdadeira, né, os fatos que ocorreram no passado. Então, esse é o papel do historiador. Então, ele conhece as técnicas, ele sabe os meios de como escrever a história, né? Você não pode contar a história inventando, né? Precisa de documentos.
Então, que documentos são esses? O historiador ele pode utilizar as fontes orais, as fontes escritas, as fontes materiais, as imateriais. Tem vários tipos de fontes que nós vamos falar na próxima correção de atividades. E as fontes falam, dependendo das perguntas que o historiador faz a ela. Então, ele tem essa técnica, né? E ele não pode inventar uma história baseada em qualquer coisa, né? E por quê? Porque depois alguém pode desmentir aquele fato, né? Alguém pode estudar melhor, mais a fundo e desmentir aquele fato. Então, o historiador tem que ser verdadeiro. Então, ele tem que saber fazer as perguntas às fontes, tem que saber utilizar as fontes, né? Por isso, ele estuda 4 anos lá na faculdade de História, né, na academia de História, depois ele faz especializações, faz mestrado, doutorado, então ele se torna uma pessoa apta, né, conhecedora dos métodos para se escrever a história. O historiador, ele é muito importante, o trabalho dele é muito importante. Por quê? Porque se não fosse através do trabalho do historiador, se ele não reescrevesse ou escrevesse a história, eh, dos fatos ocorridos, a gente não saberia nada sobre o que aconteceu no passado da humanidade. Então, o historiador é muito importante, né? O trabalho dele é super importante. Como a gente poderia conhecer, né, sociedades que viveram há 10.000 anos antes de Cristo, há 5.000 anos, né, da nossa era, ou há 100 anos, como a gente poderia conhecer os fatos, conhecer a evolução, conhecer as memórias, né, das pessoas, se não fosse através do trabalho do historiador. Seria bem complicado, não é? Porque cada ciência, a arqueologia ajudaria, ajudaria, mas o historiador ele tem uma outra visão, né? Porque ele vai analisar a política, a sociedade, a religião, ele vai analisar assim, de forma geral, é, a evolução da sociedade, né? Em todos os sentidos aí. A terceira questão seria uma prática, né, para o aluno desenvolver. Então, deveria pegar uma foto de família, aí eu disse que de preferência bem antiga, né? Ou poderia pegar fotos de jornais, revistas, sobre momentos do passado para analisar, né, essa foto. E aí, se fosse de família, seria bem legal, porque poderia reunir com os familiares mais antigos, né, e relembrar os momentos dessa foto, né? Uma foto, por exemplo, de 30 anos atrás, né? Se você tiver aí com a sua avó perto, com o tio perto, com a mãe, então, com certeza, eles vão te falar para vocês momentos que somente essas pessoas viveram naquela época. A foto, ela diz algo para quem olha, né? Mas para quem vivenciou o momento, ela diz mais coisas ainda. Ela traz mais memórias daqueles momentos. E, de forma geral, o que que era para vocês perceberem nessas fotos? Perceber, por exemplo, a vestimenta das pessoas da época, né, as roupas, o cabelo, a forma, né, de arrumar o cabelo, objetos utilizados na época, por exemplo, essas senhoras aqui, essas moças,
elas utilizam sombrinhas, coisa que a gente não vê mais, né? Uma raridade. Chapéus, né? Olha só, chapéus, elas utilizam aqui no cabelo, né? Um modelo de cabelo bem diferente, típico da época. A roupa é bem diferente, né? Vestidos longos, bem cobrindo bem o corpo, né? Com vários apetrechos, diferentes das roupas atuais que a gente utiliza. Lá atrás a gente vê bem no fundo um senhor usando um chapéu também, com terno, coisa que a gente não vê atualmente, né? Terno sim, né? Mas chapéu, uso de chapéu, não mais. Então, nessa outra foto aqui, é uma foto de família, também a gente vê que é uma família grande, não é? Tem pai, mãe e filhos. Dá para observar também a moda da época, né? O tipo de sapato, de roupa, utilização de objetos, adereços, os meninos mais velhos com chapéu, também com chapéu na cabeça, né? O pai, uso de bigode, dava uma seriedade ao homem daquela época, né? Não que o homem de agora não seja sério, mas ah, era, digamos que não vamos dizer a moda, mas o estilo, né, de vida que as pessoas vivenciavam naquele momento, né? A mulher sentada com a criança no colo, olha, são muitos filhos, aqui tem outro bebê. A mulher era submissa, o homem sempre com uma cara muito séria, sentando aqui à frente e os filhos atrás, né? Como um sinônimo de respeito. Enfim, dá para a gente analisar muitas coisas do passado através de uma imagem, de uma foto, né? No caso, aqui são fotos, né? Mas se a gente pegar uma imagem antiga também, dá para fazer várias análises, dá para a gente observar muitas coisas de como a sociedade se comportava naquele momento. Ok? Então, essa foi a terceira questão. E a quarta questão era para o aluno desenvolver um texto sobre o que é história, a definição de história, as formas de estudo, a importância. E aí, cada um deveria, a partir dos estudos, desenvolver esse texto, né? E qual é o objetivo disso? É que o aluno entendesse a importância da disciplina, da ciência história, né? A gente chama de disciplina, matéria, né, na escola, que é, para mim, uma das matérias mais importantes que o aluno estuda durante a sua vida, né? É importante até igual ou mais do que a química, física, matemática, porque a história, ela nos ajuda a compreender como as coisas são, né? Como o que nós vivemos, como é a religião, como é a política que nós vivemos, os costumes da sociedade que nós vivemos. É através da história que a gente conhece por que, que as coisas são o que são, né? Nada caiu do céu, nada veio de outro planeta, né? Tudo é criado pelo ser humano e é criado por seres sociais, seres que lá no passado viviam de uma forma, entendiam a natureza de uma forma, entendia os deuses de uma forma, o Deus de uma forma, né, e que deram origem ao que nós somos atualmente. Então, é isso que vocês deveriam ter entendido, né, através das leituras, né? A maneira de, de se estudar a história, né? E a importância que ela tem para nós, seres humanos, seres sociais. E
Obrigada, até a próxima. Aproveitem para se inscrever no canal, dar o like e compartilhar os vídeos do canal Axiomas da História. Até mais!